Olá, bom dia. Vamos continuar, com a nossa aula de matemática. Hoje é a continuação, a gente vai começar a partir da número 2. E aí eu vou colocar esse slide para vocês no grupo, porque na impressão, algumas partes coloridas, como essa figura aqui, essa e essa figura aqui, elas não aparecem a parte colorida, né? Então fica difícil para vocês representarem. Eu vou estar colocando a foto lá no grupo, porque na hora da correção da imagem ficou muito clarinho, né? E aí, mesmo o documento original que eu mandei para a escola para imprimir, para impressão, acabou saindo muito claro, estava muito claro e não apareceram as cores. Vamos continuar aqui então. Observe a figura. Há quantas partes iguais de cada cor? Então, vocês vão observar aqui, ó, vermelho, uma cor, e verde, uma, duas, três. Vocês vão colocar o número aqui. Que fração da figura inicial está representada na cor? Então, vamos lá. Que fração da figura inicial desta figura aqui, a gente vai observar esta aqui, ó, para responder a B, vamos observar o todo aqui. Então, está representada a cor vermelha. Vamos lá. Então, aqui a gente vai pegar, quando está falando da cor vermelha, que fração está representada essa cor? A gente vai pegar a parte, aqui vai ser o nosso, aqui vai ser o numerador, né? E a parte, e essa outra aqui, ó, esse número aqui vai ser o denominador. Então, a gente já sabe, o denominador indica quantas partes a figura foi dividida. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. A gente vai colocar o número 4 aqui. Vamos tentar colocar aqui. Vocês colocam aí bem certinho. Eu vou tentar fazer aqui o melhor. Pronto. 1/4. É assim que a gente lê essa fração. Agora, a parte verde. Então, se está falando representada a parte verde, a gente vai pegar a parte que está pintada de verde. 1, 2, 3. Aqui está bem pequeno. Eu vou colocar o 3 um pouquinho maior. Depois vocês arrumam aí na apostila de vocês. 3. Esse vai ser o numerador. Em quantas partes foram divididas? Já vimos aqui 4 partes. Então, a gente vai colocar o 4 aqui. Então, a gente vai fazer a leitura 3/4. Pronto, só corrigir um pouquinho aqui que ficou meio exagerado aqui, né? Número 4, tá? Dá para compreender que é o número 4, né, gente? Aqui, agora, represente em forma de fração a parte colorida da figura. Então, a parte colorida vai ser o nosso numerador, que vai ficar onde? Aqui, ó. Essa parte colorida. Então, a parte colorida vai ser o numerador. Todas elas que estão coloridas, nós vamos contar e colocar o numerador. Então, a gente vai ver. Como que a gente sabe qual é o denominador? A gente vai ver quantas partes a figura foi dividida. 1, 2. Então, a gente vai colocar o 2 aqui. Opa. Hoje esse mouse não quer colaborar, não. 1/2. Vocês colocam dentro do quadrinho bonitinho, tá, gente? Aqui é bem difícil para estar fazendo isso aqui. Aí, a gente vai contar quantas partes essa figura foi dividida, né? Então, primeiro, a gente vai observar a parte colorida, já põe aqui, uma parte colorida, né? Então, a gente coloca aqui. Agora, em quantas partes foram repartidas? 1, 2, 3. Então, a gente vai colocar o 3 aqui. Vai ficar 1/3. E aí, vocês vão fazer com todas elas. Primeiro, vocês vão contar quantas partes coloridas. 1, 2, 3, 4. Coloca aqui é o nosso numerador. E quantas partes ao todo? A gente vai contar as coloridas e as sem colorir. Todas as que foram repartidas. Aí, vai ser o nosso denominador, certo? Vocês vão fazendo isso aqui com todas essas figuras. Aqui, nós vamos já para número 4, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Então, vamos lá. Em cada figura, pinte a fração indicada. Então, vocês vão pintar. E agora, para pintar, assim como pra gente, a parte pintada aqui representa o numerador, que é esse número aqui, ó, os números que ficam aqui acima. Então, essa parte, agora, pra gente pintar, a gente vai olhar também, né, esses números aqui, ó. Nós vamos olhar
o numerador, para a gente poder colorir a figura. Aqui está pedindo, olha, 1/4. Então, a figura foi dividida ao todo em 4 partes, né? E eu vou colorir apenas uma parte. Então, vamos aqui, ó. Colorir apenas uma parte. Pronto, já respondi essa primeira alternativa. Agora, vamos responder a segunda. Eu vou só mudar de cor. Vocês também podem estar mudando a cor do lápis, pode pintar com lápis colorido, porque a atividade fica bem mais bonita, né? Vamos aqui. Nós temos aqui agora, qual é o numerador? 5. Nós temos 5, a fração é 5/6. Então, a gente vai... A figura toda foi repartida em 6 partes, né? Então, nós vamos pintar quantas? 5. Então, a gente já pode começar daqui, para andar mais rápido, né? Vamos pintar assim. Claro que vocês vão pintar aí dentro do quadrinho, né? Eu estou usando aqui um marca-texto para poder fazer como exemplo para vocês. Pronto, pintamos. Vocês pintam, não deixa nenhum espaço branco não, tá, gente? Pinta bonitinho, dentro do quadrinho, vai ficar a atividade bem bonita. Aqui eu estou fazendo um exemplo que eu estou com marca-texto, né? Então, fica bem mais difícil de pintar dentro dos quadrinhos. Pronto, já respondemos essa também. Então, aqui nós temos outras, aí vocês vão pintar igual, observando o exemplo que nós fizemos, vocês vão olhar. Aqui você vai pintar quantas partes? 4, né? Então, vocês vão pintar 4 partes. Nessa situação, 5/7, vocês vão pintar 5 partes de 7. 3/5, apenas 3 partes de 5. 1/2, a gente vai pintar apenas uma parte. Olha só, gente, estamos observando o numerador. 1/10 quer dizer o quê? Que a figura foi dividida em 10 partes. Dessas 10 partes, nós vamos pintar uma parte apenas, ó. Deixa eu só apagar aqui, para pintar só dentro da parte certinha aqui, para ver se a gente... Não, de caneta não, que demora muito, né? Então, vamos pintar assim, só uma parte. Sai um pouquinho, mas quando vocês for pintar, pinta dentro da linha certinha. Aqui nós temos 8/9, então, nós vamos pintar 8 partes de 9. Essa parte aqui, ó, complete a tabela, é que vocês, no PET de vocês, saíram muito clarinha essa figura, essa e essa daqui. Aí essa que já estava respondida, vocês podem pegar e avivar a cor, pintar essas cores iguais a essa figura. Essa aqui nós temos quantas partes foi dividida? 1, 2, 3, 4, 5. Não foi dividida em 5 partes. Quantas partes foram pintadas? 1, 2. Então, aqui nós vamos representar essa fração como 2/5. Aqui nós temos 5/10. Quer dizer o quê? Que a figura foi dividida em 10 partes. Então, sempre que a gente vai ler... Lembra que nós falamos ontem que as frações a gente lê a gente lê o número seguido da palavra décimo, quando é por 10, centésimo e milésimos, né? Então, a gente vai colocar aqui, foi dividido em 10 partes. Décimo, a gente já sabe, o denominador é 10, né? Estamos falando de 5/10, então, a gente vai colocar aqui, né, o numerador 5 e o denominador 10. Essa daqui já está respondida, é só colocar 4/8. Essa daqui vocês precisam pintar, porque ela não apareceu. Então, vamos ver quantas partes a figura foi dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, está pintada, colorida, 3 partes. Então, vocês vão colocar 3/6. Essa daqui já está respondido aqui, né? 5/12. Quer dizer que a figura foi dividida em 12 partes, né? A figura foi dividida em 12 partes e foi pintada quantas partes? Apenas 5. Então, 5/12. Represente em forma de fração. Então, aqui nós temos, ó, milésimos, 10 milésimos. O que a gente vai fazer? Quer dizer que a figura, né, quando a gente está falando dessa questão, um inteiro foi repartido em 1000 partes, né? O inteiro foi repartido em 1000
partes. Então, a gente vai colocar aqui quem vai ser o nosso denominador. Aqui, ó, vamos colocar como denominador. É bem difícil escrever 0 com esse cursor aqui, gente. Mas vamos tentar. Vamos colocar mais um. Claro que vai sair um pouquinho aqui do quadradinho, mas vocês podem estar colocando de vocês bem certinho. Então, aqui vai ser a 10 milésimo. Então, é 10 sobre 1000, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 10 sobre 1000. E assim, aqui nós temos 3 sextos, vocês vão fazer a representação. Aqui nós temos 3 meios, aqui 5 décimos, 9 centésimo e 3 dozeavos. Então, divida. Essa questão aqui, deixa eu só colocar ela para vocês. Aqui, nós vamos até... Deixa eu só riscar ela aqui. Pode deixar ela assim, ó. Deixa ela dessa forma, assim. Isso aqui vocês não precisam respondê-la, tá? Pode passar um tracinho desse jeito. Pronto. Assim fica mais simples. Vamos começar, a gente está começando uma parte, vamos dizer assim, agora no quarto ano a gente vai fazer só uma pequena introdução à fração. É esse conteúdo novo. Vocês vão estar aprofundando no quinto, no sexto e assim por diante. Então, essa parte que vocês não precisam estar respondendo ela, né? Porque, claro, se fosse em sala de aula, a gente responderia sim, mas aqui vocês podem deixar ela assim. Aqui, divida estas figuras e represente as frações indicadas. Então, agora vocês vão fazer a divisão. Quem vai dividir são vocês. Vocês vão olhar para dividir, vocês vão olhar o denominador. Então, vão ler esses números aqui, ó. Quantas partes você vai dividir essa figura? Você vai dividir em 4 partes e vai pintar quantas partes? Vai pintar 3 partes, né? Então, quantas partes você vai dividir esse aqui? Você vai dividir em 8 partes e vai pintar 4. Vamos só tentar fazer aqui. Agora, a gente vai colorir. Quantas partes nós vamos colorir aqui? Vamos colorir aqui essa parte, ó. Essa também. Pronto. Aí, dessa maneira, vocês vão fazer a divisão e vão colorir a parte que está representada, vão colorir aqui o número que está pedindo no numerador. Certo? Aqui vocês vão dividir essa daqui em 5 partes, vão pintar 4, que vai dividir em 7, pintar 5. Contorne as frações que representam, olha, um inteiro. Então, vocês vão contornar as frações que representam um inteiro. Então, nós vimos que quando o numerador e o denominador são iguais, nós temos, então, um inteiro. Então, nós podemos observar o que é contornar. Você vai circular, né, vai fazer um círculo em volta da fração que representa um inteiro. E quando que ela representa um inteiro? Quando o numerador e o denominador são iguais. Então, essa é a nossa aula. Vocês vão estar fazendo a atividade. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um beijo e até nossa próxima aula.